tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Naraná, naraná. Teu amor não falha. Naraná, naraná. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Naraná, naraná. Teu amor não falha. Naraná, naraná. Teu amor não falha. Salmo 27, o texto que nós vamos ver, experiência do rei Davi, não é? Quando se coloca diante de Deus, confessando os seus medos, confessando as suas limitações, as suas dificuldades. Então nós vamos fazer a leitura, reverentes como estamos, permaneçam assentados. Nós vamos ler o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu me tens sido a minha ajuda, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plena por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te, fortalece teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Queridos, esse Salmo 27, como eu disse, é um salmo que fala das lutas que Davi viveu, os enfrentamentos que ele teve e as estratégias dele para enfrentar os medos da vida. A coragem, ela é definida como uma força, uma energia moral ante o perigo. Intrepidez, ousadia, bravura, valentia, ânimo, ou audácia, vigor, resistência. A palavra coragem vem do grego andreia.
Andréia, coragem. Do latim, virtus. Dentre as virtudes humanas, é a das mais admiradas. Uma pessoa corajosa, uma pessoa que enfrenta a vida, que está disposta a enfrentar as situações que vão surgindo, os desafios que vão surgindo. O contraponto da coragem é a covardia. A covardia, ela é desprezada. A coragem, ela é estimada. Agora, a coragem, ela só é considerada uma virtude quando se põe a serviço do outro, quando foge dos seus interesses egoístas, quando supõe e age sempre de uma maneira desinteressada, não busca aplauso, não busca holofote, não quer medalhas, não quer reconhecimento. Alguém que é corajoso para tomar decisões em favor do outro, em favor de uma situação, sem querer nenhum tipo de reconhecimento. Faz aquilo, faz por amor, faz porque entende que essa é uma prioridade na sua vida. Esse é o tipo de coragem que eu e você precisamos buscar, porque muitas vezes as nossas ações acabam muito mais sendo o foco em nós mesmos, ou no reconhecimento das pessoas, do nosso valor, do que em favor das pessoas com quem nós caminhamos, não é? E esse é de fato a coragem dos grandes heróis. Os grandes heróis destacados da palavra de Deus são sempre aqueles que agem em favor de situações, de pessoas, nações, e fazem isso, expondo a própria vida, para que as pessoas de alguma maneira possam ser assistidas, cuidadas, protegidas, não é? Então, a coragem que se espera no ensino bíblico é que nós não busquemos um engrandecimento próprio. A gente age em favor, a gente faz, sem qualquer tipo de preocupação. É também a coragem que me leva a rejeitar a possibilidade do adultério. É a coragem que também me faz rejeitar a possibilidade do suborno. É a coragem que também me faz enfrentar o status quo. É a coragem que me faz me levantar diante daquelas situações em que todo mundo entende como normal, mas a palavra de Deus entende como pecado. Se mantém fiel, mesmo a despeito da toda a crítica e de toda a zombaria e de todas as questões que podem ser levantadas. Como enfrentar os nossos muitos medos? O Salmo é rico em nos ajudar nisso. Eu vou caminhar até o verso 6 e depois à noite eu concluo esse Salmo, porque alguns comentaristas dizem que possivelmente esse Salmo fossem 2. Porque até o verso 6, Davi está caminhando numa motivação. E a partir do verso 7, ele começa a se colocar de uma outra maneira, mostrando talvez a sua inquietação, o seu medo, e isso estivesse influenciando mais a sua oração, a sua atitude diante de Deus. Mas vamos caminhar até o verso 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Davi diz que Deus é luz. Este é o único lugar na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, em que Deus é descrito como luz. Deus é o Criador da luz. Deus disse, haja luz. Mas agora, Davi está dizendo que Deus é luz. E Davi está dizendo que, mesmo nas horas mais sombrias, escuras e tenebrosas da nossa vida, nas piores batalhas que nós estejamos envolvidos, não há nada o que temer, pois Deus
é a luz que dissipa as trevas. Então, em Deus, eu e você enxergamos raios de vida. E podemos enxergar além da circunstância, além do momento que nós estamos vivendo, além daquilo que os nossos olhos conseguem entender, enxergar. Olha o que diz o Salmo 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Deus é luz, diz o salmista. E ele diz que Deus é salvação e forte refúgio para ele. A palavra salvação, ela é muito ampla. A gente ouve as pessoas dizendo assim: Deus me salvou de uma doença grave. Eu estava diagnosticado com câncer e Deus me salvou. Eu fiz um tratamento, ou o médico se surpreendeu com os resultados, ou os exames revelaram que não havia mais nada em mim. Deus me salvou. A gente usa a palavra salvar também por um acidente. Nossa, Deus me salvou porque o carro foi destruído completamente. A gente usa a palavra salvar quando a gente diz assim: puxa, Deus salvou o meu casamento. Estava por um fio, a gente estava quase que se divorciando, mas Deus interviu e usou pessoas para nos ajudar nessa questão. Mas a palavra salvar aqui, usada por Davi, é a da salvação da alma, da angústia, é a salvação do pecado, da maldade e da nossa incapacidade de percebermos o grande amor de Deus por nós. Então, quando Davi usa a palavra salvar, ele quer dizer que eu e você, em Cristo Jesus e através de Deus, podemos entender o propósito de Deus para nós quando nos salva da nossa história, dos nossos pecados, da nossa maldade, nos salva de nós mesmos. É nesse sentido que Davi está aqui colocando. Irmãos, o que mais nós vemos hoje nas igrejas? O que nós podemos testemunhar nas igrejas, naquilo que nós chamamos do povo de Deus hoje? São pessoas que se dizem salvas, mas que continuam encarceradas, continuam presas ao seu passado, continuam escravizadas por lembranças, por coisas que viveram, por experiências que tiveram. Há muitas pessoas que se dizem salvas, mas continuam trancadas no cárcere da alma. Pessoas que têm a sua liberdade roubada, porque estão debaixo de algum tipo de tutela espiritual e de guarda-chuva espiritual que as impõe algum tipo de situação. Não se sentem livres, não estão libertas, não se sentem amadas, não se sentem valorizadas por Deus, continuam escravizadas dentro das nossas igrejas. Ontem nós estivemos ouvindo o Saião. O Saião estava falando ali na Teológica ontem sobre a igreja, sobre o modelo de pastoreio, sobre esse tempo que nós vivemos. E aí ele traz uns quadros assim e ele fala de modelos de igreja. Num determinado momento ele fala que existe um modelo de igreja chamado igreja hospital. Eu já usei muito esse modelo, quero pedir perdão por ter usado esse modelo, né, esse nome. A igreja é um hospital. Quando a gente diz que a igreja é um hospital, a gente quer dizer que o perfil pastoral dessa igreja é de capelania. O pastor tem que ser um capelão. As palavras têm que ser sempre assim, de conforto, solidariedade, de apoio, de ajuda. Não pode haver uma confrontação. Esse modelo de igreja hospital
os membros são pacientes necessitados. Estão sempre ruim, estou sempre mal. Ah, você não sabe o quanto eu tenho sofrido. Ah, pastor, eu não tenho vindo à igreja porque isso. Ah, pastor, ninguém sabe as minhas lutas. Ah, pastor, eu queria muito ajudar, mas não vai ser possível não, pastor, porque eu estou enfrentando aí um momento. Esse momento nunca termina, mas eu estou enfrentando um momento. O papel do pastor, então, diante dos pacientes, é de ser o consolador. Não dá para confrontar. Não dá para dizer, bora, o jogo não acabou. O papel do pastor em relação à igreja hospital é de que ele é um visitador. Se o pastor não visita, não é um bom pastor. Tem que visitar. Tem que visitar. Tem que estar na casa dos irmãos. E eu confesso aos irmãos que eu gosto muito disso. Mas confesso aos irmãos também que as demandas às vezes são muito grandes nessa questão. E eu gosto de visitar e visito. E algumas pessoas aqui da igreja que me lembram que eu tenho que visitar. E aí a gente se programa para isso. Mas é sempre uma visita voltada para um cuidado especial para com aquelas pessoas. Então, esse modelo aí de igreja hospital me parece que é aquela que mais agrada as pessoas, porque parece que todo dia você precisa que alguém esteja fazendo algo para você, lembrando você, dizendo que Deus te ama, dizendo que você é especial, dizendo que você... Porque senão você vive uma crise, você fica em crise. O Saião, ele aborda a igreja... São outros 4 tipos de igreja, mas ele fala da igreja missional. O Campanhola está aí? Campanhola, eu vou te chamar um dia para você falar sobre esses 4 modelos de igreja. Hã? A Campanhola, troquei. Não, é você mesmo. É que eu estou meio estrábico, né? Olho para lá e para cá. Porque ele estava ontem lá na palestra, né? Um estrabismo agora também, além de surdo, estrábico. Aí tá bem. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Há muita gente em nossas igrejas, irmãos, que não tem plena certeza de fé. Ela não tem certeza que os seus pecados foram realmente perdoados. Não tenho certeza. Eu acho que não. Tem uns pecados aí muito sérios. Eu acho que Deus não perdoou, não. Não conseguem dizer nada com convicção sobre a sua fé, sobre a sua experiência com Deus. Se você perguntar para essas pessoas, você vai para o céu quando você morrer? É capaz de nós termos alguns católicos aqui enrustidos. Se Deus permitir. Eu estou me esforçando. Estou me esforçando. Deus sabe que eu estou me esforçando para ir para o céu. Então, qual é a sua certeza? Quais são as suas convicções de fé? No que está baseado a sua esperança? Em homens? No governo? Nos seus sentimentos? No que está baseado? Porque se eu e você não tivermos convicção de fé, certeza de fé, nós vamos ficar jogados de um lado para o outro. Cada hora alguém joga nós para lá, joga para cá, vem para cá. Você contrai aí alguma coisa, um vírus, uma doença, acontece alguma coisa na sua família e você diz assim, eu acho que Deus não me ama não. Se Deus me amasse, puxa, olha só, pastor, eu não sei. O pior de todos os medos é o medo da morte. Quando falamos da morte, aí as pessoas,
Nossa, pastor, nossa, nem fala nisso, não, nem fala nisso, não é? Mas se Cristo é a nossa luz, não há o que temer, não há o que temer. A experiência do salmista, ainda que eu ande, o próprio Davi, no vale da sombra da morte, Deus não somente promete nos capacitar em meio às lutas da vida, mas Ele promete a sua presença. Ele promete estar presente comigo, em qualquer situação, lá na UTI do hospital. Em qualquer situação, Deus promete estar comigo, essa é a minha certeza. Olha o que diz o verso 2 e 3. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Davi foi um homem de guerras, enfrentamentos, lutas armadas, ameaça de morte, em todos os momentos. Então, Davi não está falando metaforicamente aqui, não. Ele está falando realmente de natureza histórica, tangível, objetiva. É isso que eu tenho vivido, essa é a minha experiência. E por que Davi está falando isso? Porque os comentaristas, eles dizem que há pelo menos 3 alternativas que servem como pano de fundo para o Salmo 27. E esse pano de fundo, ou seja, a experiência que ele viveu, foi quando Absalão, seu filho dele, arregimenta um exército para destronar o pai. Imagina isso. Imagina o seu filho que alimenta um ressentimento, uma mágoa de você, a ponto de arregimentar um exército e dizer assim: nós vamos tirar esse homem do poder e vamos matá-lo. Absalão. Alguns comentaristas dizem que esse pode ser o momento que Davi está vivendo. O outro momento está relacionado a Saul. Saul fica inquieto com a ideia de que Davi tinha mais popularidade do que ele, era reconhecido, aplaudido como o homem que Deus havia realmente ungido para ser o rei em Israel, e levanta uma perseguição contra Davi. A terceira possibilidade é de Davi estar numa dessas batalhas contra os filisteus, mas Davi já estava meio idoso e ele se cansou na batalha, já não tinha mais aquele pique, e ele foi ameaçado de morte. Um dos descendentes de Golias ameaçou matar Davi, quase o matou, e ele foi liberto por Abissai. Esse texto está em 2 Samuel 2, 21, 15. Seja qual for a situação que Davi estava vivendo, seu momento crítico, por ter uma pessoa que ele estimava, que era Saul, ou por ter a oposição do seu filho Absalão, ou pela situação dele quase morrer no campo de batalha, por já não ter mais as forças que ele imaginava ter, seja qual for a situação, o momento era um momento muito crítico. Era um momento muito crítico. Absalão significa pai da paz, Absalom. Davi coloca esse nome no filho. Fico pensando que um pai que coloca um nome assim no filho não tem outra motivação senão imaginar que Absalão seria o seu sucessor no trono, para o trono, e seria um pacificador do país. Mas Absalão se levanta contra o seu próprio pai e tenta impor uma derrota ao seu pai, tirando-o do trono. Não sei se você já viveu isso em família. Não sei se você já teve essa experiência de ter aqueles que você ama junto com você, que caminham com você, se voltarem contra você. Não sei se você já teve uma situação, um filho com uma filha, com
pai, a mãe, que tomam uma postura de destruir você. Mas essas pessoas você ama. Essas pessoas são pessoas com as quais você caminhava, que você tinha as melhores das intenções, e de repente essas pessoas se levantam. Nada mais desafiador para nós do que vivemos esse litígio dentro da própria casa, no meio da igreja, nos relacionamentos. Puxa, pessoas que amamos. Por que sofremos tanto? Porque são pessoas que amamos. Verso 4 e 6. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei o nome do Senhor. O nome Davi significa amado de Deus. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele é o bisneto de Ruth e Boaz. Davi havia sido ungido por Samuel e era intenção de Deus que Davi assumisse o trono no lugar de Saul. A Bíblia também chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E aqui ele revela os seus desejos mais íntimos. Quando ele fala do seu relacionamento com Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, é que procuro que possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Percebam, irmãos, que Davi não carrega ódio, mágoa no seu coração. O seu pedido a Deus era de que ele pudesse ter com Deus a intimidade que ele sabia ser imprescindível para a sua vida. Ele não está pedindo aqui prosperidade, ele não está pedindo aqui nada. Ele está pedindo: Deus, me permita ser íntimo do Senhor. Me permita ter alegria de estar na Tua presença. Me permite ter alegria de ler a Tua palavra. Me permita ter alegria de cantar hinos de louvor ao Teu nome. Me permita ter alegria de testemunhar a minha fé. Me permita ter alegria de contar para as pessoas que o Senhor responde às minhas orações. Me permita isso, Senhor. É isso que Ele está pedindo. Nós sabemos que a construção do templo acontece através de Salomão e não dele, o pai, depois da sua morte, a morte de Davi. Mas o que ele está dizendo aqui, habitar na casa do Senhor? Ele está falando sobre comunhão com Deus. Ele sabia que ele era pecador. Ele confessa isso no Salmo 51, no Salmo 32. Ele sabia que ele era uma pessoa que só mesmo a misericórdia de Deus poderia permitir que ele se aproximasse de Deus. Nós só podemos entrar no Santo dos Santos porque Cristo abriu esse caminho para nós. E Davi tinha essa consciência. Agora presta atenção. Leia comigo aquela parte ali de cima, que está em negrito ali. Leia comigo. Os homens está fraco. Vamos lá? Como é que você está lidando com os seus medos? Seus gigantes? Como é que você luta com eles? Como é que você enfrenta essas batalhas? Há um momento em que Saul
quer colocar em Davi uma armadura que não cabia nele, uma estrutura que não cabia nele. E Saul diz: não, você vai enfrentar Golias, você tem que estar protegido, cara. Só que a armadura que deram para Davi, cabia 2 Davi dentro. Aí Davi fica invocado, fala: Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não vou com armadura, nada, eu vou em nome do Senhor. Então, homens que derrubam os gigantes são aqueles que buscam intimidade com Deus. Então, uma coisa pedi ao Senhor. E o que Davi está dizendo para nós aqui, irmãos, nessa manhã? Davi sabia que é no encontro com Deus que as coisas acontecem. As coisas não acontecem porque você planejou algo. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou falar isso, eu vou provocar isso, eu vou dizer isso. Não, as coisas acontecem quando nós nos encontramos com Deus. Quando eu me encontro com Deus e recebo dele as instruções, a orientação, a paz que eu necessito para enfrentar os meus gigantes, a coisa acontece lá fora, porque a briga é aqui. Ou seja, é na intimidade com Deus. É na intimidade com Deus que elas acontecem, as vitórias, os acertos. As atitudes corretas acontecem na intimidade com Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Interessante que Davi diz: olha, eu vou pedir, mas eu também vou fazer a minha parte. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter tempo para Deus. Eu preciso ter tempo de estar na presença de Deus. Eu preciso buscar a Deus pela minha família, pelos meus filhos, pelas pessoas, pelos desafios que eu tenho vivido. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso me dobrar diante de Deus. Eu preciso buscar dele sabedoria para este momento, para essa situação. O grande Davi, o grande rei Davi, ele sabia se humilhar. E por isso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, não pela perfeição. Ele não tinha vergonha de se quebrantar. Ele não tinha vergonha de se colocar diante de Deus, buscando a cura de Deus, a solução de Deus, a direção de Deus. E quando isso acontece na minha vida, na sua vida, meu irmão, nós estamos a caminho da cura. Porque o que nos adoece é a nossa teimosia, é a nossa rebeldia, é a maneira como continuamos vivendo, é a maneira como continuamos nos tratando, é a maneira como nos relacionamos, é a maneira como lemos a Bíblia, é a maneira como nos apresentamos diante de Deus. É isso que nos adoece, porque quando nós nos quebrantamos diante de Deus, nós estamos a caminho da cura. Deus, o Senhor sabe o quanto eu tenho lutado por mim mesmo, para que meu casamento permaneça em pé. Deus, o Senhor sabe o quanto eu tenho lutado para que os meus filhos voltem para a tua casa. Deus, o Senhor sabe o quanto eu tenho me esforçado para que esse projeto aconteça. Sempre vamos orar assim. Mas a melhor oração que podemos fazer é dizer: Deus, eu não sei tudo. Eu não tenho toda essa estratégia. Eu não tenho toda essa sabedoria. Eu tenho me esforçado, mas é insuficiente. O caminho da cura passa pela atitude de quebrantamento diante de Deus. Estava conversando com uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor. E quando as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, há uma crítica feroz a tudo e a todos, né? Não escapa ninguém.
E aí, num determinado momento, eu disse assim: eu só queria te lembrar uma coisa. Provérbios 29:1 diz uma coisa muito séria para nós. O homem advertido muitas vezes que endurece a cerviz será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Cerviz é essa parte aqui, não? Pescoço, não? Só está assim, ó. Sou o rei, sou o melhor, cara. Não tem ninguém melhor como eu. Estou olhando assim, ó. E Davi diz: não olhe assim. Se humilhe diante de Deus. Nós sabemos que a verdadeira habitação de Deus não são essas paredes, né? Cimento, areia, pedra, ferro. Não, a habitação de Deus, nós sabemos, é o nosso coração. Deus habita em mim. E Deus procura um coração que realmente esteja voltado para adorá-lo e servi-lo. Olha o que Jesus Cristo diz em João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Vamos com muita alegria nas palmas. Tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. No início, tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não
para que o mundo